Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito acostumado a falar com isso aqui não, mas vamos levando, né? Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, essa casa que abençoada, que tão bem nos acolhe, que tão bem aqui nos deixa melhores quando aqui trazemos os nossos problemas espirituais. Problemas financeiros não tem como a casa resolver. Mas os problemas espirituais, meus amigos, tragam todos. Tem gente que em dia de reunião faz assim, deixa teu problema pendurado lá na porta, lá fora. Não, aqui não. Traga os teus problemas espirituais aqui. Todo aquele mal que a gente sente, tudo que está meio estranho, traga para cá. Traga para cá que a gente, se não resolver, pelo menos alivia bastante. Porque o resolver não é só a casa que resolve, não. Primeiro somos nós. Vamos então, nesse momento, vamos relaxando o corpo físico, sentando confortavelmente nas cadeiras. Vamos respirando 1, 2, 3 vezes, bem profundamente, para relaxar bem. E agora, relaxado que estamos, bem acomodados, vamos mentalizando Jesus, o nosso Mestre querido, daquela forma que nós o conhecemos, e vamos pedindo licença ao Mestre para darmos início aos trabalhos desta noite, nesta casa, que possamos, Mestre, aqui, buscar aquilo que necessitamos para o nosso espírito, que possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos, que possamos receber a paz, o amor e a luz que emana de Ti, Mestre, e que possamos distribuir tudo que aqui recebermos para todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, que possamos, enfim, Senhor Jesus, entendermos qual é o nosso verdadeiro papel nesse planeta e nos lembre sempre, Mestre, que somos filhos de Deus, de um Pai amado, que nos ama, que nos criou e que só quer o nosso bem. Dá licença, Senhor Jesus, de darmos início, então, aos trabalhos desta noite. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Pércio e fui convidado para fazer essa preleção e, como bom espírita, a gente não pode dizer não. O problema é que a gente tem que estar sempre pronto para o trabalho. Quem quer realmente ingressar na doutrina espírita, e eu vejo que o salão está cheio, tem que estudar a doutrina. Não tem que ficar no achismo. Eu acho que. Se achar, devolve porque não é teu. Primeiro, se achou, tenta devolver porque não é teu. Tá certo? Ser espírita não é fácil. Tem que estudar e muito. Tem que se dedicar. Tem que começar uma transformação interna dentro de nós. E esta é a parte complicada. Porque os vícios e o egoísmo e o orgulho que tanto trazemos dentro de nós não nos permite mudanças tão drásticas. Meus irmãos, por qual motivo estamos aqui? O que nós viemos fazer esta noite num centro espírita? São 7h30, tem programa legal na televisão, tem novela, tem filmes, tem jornalismo. Estamos abandonando tudo isso, todo esse conforto, o quentinho do nosso lar, porque está frio. Estamos abandonando tudo isto para virmos esta noite, nos aventurarmos no frio, na rua, para estarmos aqui. Por qual motivo? O que nos trouxe, cada um de nós, até aqui? Provavelmente foi a dor. Provavelmente foi a dor. Porque pelo amor é meio complicado. A gente não vem, né?
pelo amor a gente não vai. Primeiro porque a gente não sabe nem o que é amor. Primeiro porque não sabemos o que é amor, nem sabemos como manifestá-lo. É difícil saber o que é amor. É difícil manifestar o amor. Fácil é dizer, mas eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Que bom, parabéns. Isso é amor? Isso é amor. E amar o próximo? E amar o inimigo? É amor? Amar o inimigo é amor? Bem, amar o inimigo da ânsia, da raiva, daquela coisa no estômago que a gente fica remoendo, parece que está mascando rolha, né? E fica mascando e fica ruminando como se fôssemos boi que temos 4 estômagos, né? Aquilo vem e remoe, volta de novo, daqui a um tempo volta. E aí, foi isso que Jesus nos ensinou? Foi isso que ele veio aqui fazer? Ele não disse que devemos amar, mas como executar este verbo se nós não temos a mínima noção do que ele é, do que ele representa? Se nós formos parar para pensar, tem muitas coisas que nós não sabemos o que é, nem como fazer. E isto é próprio de nós que somos espíritos imperfeitos ainda. Nós ainda não conhecemos muitas coisas. Nós não sabemos ainda nem o que é Deus, meus irmãos. Não podemos nem dizer o que é Jesus. O que é Jesus? Quem foi Jesus? Nós não sabemos, porque nós não temos a vida dele completa, nós não temos a biografia dele. Nós não sabemos o que se passou dos 7 aos 30 anos. Foram 23 anos que não se sabe de Jesus, que não se tem notícias. O que ele fez nesse tempo? O que ele andou ensinando? Ou como ele viveu? Nós o conhecemos dos 30 até os 33. E mesmo assim conhecemos de forma vaga. De forma que ainda não nos foi passado tudo relativo a ele. Mas com certeza ele veio trazer um ensinamento, apenas um, para que nós pudéssemos nos melhorar. E esse ensinamento foi amar. Amar, amor. Foi o que ele trouxe, o amor. Ele amava tanto, mas tanto amava a nós, que olha no que deu. Olha a retribuição que nós tivemos em relação ao amor do Cristo. Ele nos amava, em compensação, nós o crucificamos. Nós detonamos com a vida dele. Nós deturpamos o ensino dele. E tudo isso porque ainda somos imperfeitos. Nós não temos ainda a capacidade de entender grandes coisas sobre o mundo espiritual. Ainda não nos é permitido em função da nossa pouca evolução. Esse é um planeta que ainda está em evolução. Esse é um planeta que ainda necessita de muito conhecimento para poder evoluir e nós evoluirmos junto com ele. Então, quando Jesus veio falar de amor, e por que ele veio falar de amor? Ele veio falar de amor, meus irmãos, porque Deus governa o universo pelo amor. Deus governa todo o universo conhecido e não conhecido pelo amor. Não é que Deus é amor, Deus é muito mais do que amor. Deus é muito mais do que isso. Deus, nós não temos a mínima ideia do que é Deus. Tanto é que quem já leu aí o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos é: o que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus, o que é Deus? E aí os Espíritos respondem, e a gente não consegue também entender isso. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fica difícil de entender até isto, por causa da nossa pouca evolução. Nós não conseguimos entender. Então nós não temos a mínima ideia
ideia, não temos, nem sabemos de que forma Deus é. Se estamos pensando que Deus tem uma forma humana, então nós realmente desconhecemos tudo sobre Deus. Que Ele não pode ter uma forma humana. Quando Deus cria, Ele criou, cria e criará sempre. Deus em nenhum momento fica inativo, nenhum segundo Deus fica inativo. Quando Ele cria, Ele é Pai. Mas Ele é Pai no sentido amplo, no sentido verdadeiro da palavra. Deus conhece, meus irmãos, cada uma de suas criaturas. Deus conhece tudo sobre os corais que afloram no fundo do oceano. Conhece cada ser vivo desse planeta, microscópio ou macroscópio. Ele conhece todos. Ele nos conhece tanto por dentro como por fora. Ele conhece todos os nossos problemas. Ele conhece todas as nossas virtudes. Ele é Pai. Ele conhece cada ser criado neste universo. E Ele tem todas as informações que Ele quer sobre nós a qualquer momento, a qualquer instante. Se pensarmos isso em planeta Terra, já é uma coisa grande. Agora pense em um universo que Ele conhece todos os seres criados. Que Ele conhece todos os seres da criação e todos aqueles seres que serão criados. Veja que Deus é uma coisa fenomenal, monumental, uma coisa que escapa do nosso conhecimento. Nós não temos capacidade de entender isto. Dizem assim, Deus é o infinito. Mas o que é o infinito? É aquilo que não tem fim. É pouco para Deus. É pouco. O infinito não relata nada, não diz grande coisa. Que o amor dele é tão grande por nós que ele mandou um espírito criado por ele, não que seja filho, claro que é filho dele, como nós somos, mandou Jesus. Jesus não é o único filho de Deus. Se fosse, Deus seria bem injusto. Ele não é. Todos nós somos filhos de Deus, como Jesus é. Ele mandou um espírito de alta hierarquia, de alta evolução para este planeta, para nos ensinar e nos modificar. Porque primeiro veio Moisés trazendo os mandamentos. Trazendo aqueles mandamentos dos 10 que nós conhecemos. Na realidade foram mais de 600. 10 são os morais. Os outros 600 eram sociais. Tem outros, é só procurar na Bíblia que tem lá vários. Então os morais, diz lá, não matarás, não roubarás, não furtarás, amar a Deus. Todos aqueles 10, que todos nós conhecemos os 10 mandamentos, não conhecemos? Sim, ou já esqueceram de quantos? Já esqueci de 8, não tem problema. Mas já em algum momento ouviu falar dos 10. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Estamos nesse planeta para aprender. O aprendizado é tudo. Depois de Moisés, passado aproximadamente 2000 anos, surge Jesus, com uma nova mentalidade. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos ver que aquele Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo, é um Deus ruim, é um Deus que toma as dores do seu povo e castiga outro. Poxa, mas se tudo é criação divina, se todos somos filhos de Deus, como é que Ele pode adotar um certo povo e desprezar outro? Tem coisa estranha aí. E aí vem Jesus. E aí Jesus vem mostrar que não. Que Deus é pura bondade. Que Deus é puro amor. Que Deus é a coisa mais perfeita que existe no universo. E aí não acredita assim em Jesus, duvida-se dele, e aí faz o que faz. 2000 anos depois, mais ou menos, 1858, surge aí Allan Kardec, o Espírito da Verdade, e traz o Espiritismo para nós. Meus irmãos, eu não estou dizendo que o Espiritismo é a única verdade ou é a verdade suprema, não, nada disso. Nada disso. Eu não sei se daqui a 2000 anos tem outra religião melhor do que o Espiritismo. Mas neste momento, nós temos aí várias religiões e todas que falam de Deus são boas. Todas. O problema é nós nos identificarmos
com essa ou com aquela religião. Não tem problema nenhum. Falou de Deus, falou que devemos fazer a caridade, devemos ser bons, devemos fazer o bem, essa religião é boa. Não tem problema nenhum, siga. Se não se sente bem no Espiritismo, procure outra. Se somos de outra religião e nos sentimos bem no Espiritismo, vamos vir para cá. Nós somos livres para querermos seguir qual religião quisermos, sem problema nenhum. Ninguém fica preso à religião, mesmo porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus não veio fundar, eu vou fundar o cristianismo, não. Ninguém fez isso. Isso aconteceu algum tempo depois. Muito bem. Voltando para Jesus, ele nasce, cresce em anonimato, depois começa a sua missão, prega aqui, prega ali. E se nós formos analisar algumas coisas, o Espiritismo, meus irmãos, nós temos que pensar. É uma fé raciocinada. A gente pensa. A gente não aceita tudo que nos dizem. Nós não aceitamos. Tem que ser provado. Tudo o que o Espiritismo prega é provado, inclusive cientificamente. Cientificamente. Há provas de tudo. A gente ainda só não consegue provar uma coisa: a reencarnação. Mas muitos cientistas já estão aí estudando, já estão chegando a algumas conclusões favoráveis de que ela existe. Estou falando cientificamente. Tanto que o Espiritismo, primeiro ele aparece como filosofia. Ciência. Era filosofia e ciência. Alguns anos depois é que aparece como religião. Porque o Espiritismo não foi fundado com o intuito de ser religião, em momento algum. Era filosofia e ciência para estudar as coisas que estavam ocorrendo naquela época na França e no mundo. As mesas girantes, a aparição de espíritos, espíritos batendo na mesa e respondendo. Enfim, Kardec foi um dos que estudou cientificamente. Muito bem. Então, cientificamente, nós podemos falar do ministério de Jesus. Se nós formos raciocinar direitinho, nós chegamos a uma conclusão que, quando Jesus aqui esteve, na realidade, ele não curou ninguém. Não, mas como? A Bíblia está cheia, ele curou o cego, ele curou o coxo, ele curou... Mas Jesus nunca disse, vai que eu te curei. Jesus nunca disse isso. Jesus dizia duas coisas: vá, que a tua fé te curou. E aí ele falava: e não peques mais, para que este problema que você teve, que acabou de ser curado, não volte. Se nós formos analisar isso, dá um estudo aí de uma semana. Veja, Jesus só curou aqueles que estavam programados para serem curados. Ele não curou todo mundo. Diz que milhares seguiam ele, mas ele não curou milhares. Ele não curou a todos. Ele curou aqueles que estavam no programa, planejados para serem curados. Por quê? Por que, meus irmãos, nós temos problemas? Se nós temos problemas, seja de que ordem for, seja de qual ordem for, mas é problemas que nos incomodam, esse problema é ocasionado por coisas que nós fizemos no passado. Vejam, o passado eu não consigo mudar, eu tenho que me conformar com o que eu fiz lá atrás. Isso a gente tem que se conformar, não adianta. Não adianta chorar, não adianta espernear. O passado já passou. Não tem como mudar. O meu futuro vai ser o meu presente hoje. Vai ser o que eu faço hoje. O que eu fizer hoje estará marcado no meu futuro. Então, o que eu fizer hoje, no meu futuro, é passado. Então, dependendo da minha conduta hoje, nós podemos ter um futuro melhor ou um futuro
Mas veja, quando Jesus fala assim para o cego, vai e não peques mais, ou seja, não cometa o mesmo erro que você cometeu lá no passado e que isso te levou à cegueira. Não cometa mais esse erro, não peques mais, não erre mais. Não faça com que isso volte. Se a gente tropeça uma vez, a gente olha para o local que tropeçou. Se a gente tropeça a segunda vez, a gente olha com mais atenção para não tropeçar de novo. E aí, com certeza, naquele local nós não vamos tropeçar mais, porque nós aprendemos que ali eu já tropecei, nós já tropeçamos. Então, quando nós erramos, a justiça divina, em algum momento, nos cobra isso. Porque dizem assim, eu cometi um pecado, se eu me arrepender, eu estou perdoado. Olha, na realidade, Deus nem liga para o teu pecado, porque Ele perdoa sempre. Ele não está preocupado com isso. Porque Ele sabe que nós somos imperfeitos e que nós vamos errar. Deus é Pai. Ele sabe disso. Ele não se incomoda com os nossos erros, porque Ele sabe que nós iremos errar no estágio em que a gente se encontra. Então Ele não se incomoda. Quando nós somos pais ou mães, e nós temos aquelas crianças que ainda estão engatinhando, aí elas vão, do engatinhamento, vão tentar subir, né, ficar firme nas pernas, então vão se agarrar no móvel, aí vai lá e quebra um vaso, a criança. O pai ou a mãe vai ficar chateado com o filho? Não, porque faz parte do aprendizado dela andar. Foi um acidente. Então o pai e mãe não vão ficar zangados com isso, porque o filho ou a filha, no momento em que teve a aprender a andar, quebrou alguma coisa. Agora imagina isto com Deus. Deus não se incomoda com os nossos erros. Ele se incomoda com o nosso aprendizado. Mas Deus tem uma lei. Ele tem uma lei e Ele não pode, em nenhum momento, derrogar esta lei, ou seja, desfazer esta lei. Que é, aquilo que a gente faz, nós vamos ter que responder por aquilo. Então hoje, se nós estamos com problemas, seja de que ordem for, é porque por algum motivo nós estamos respondendo por erros que cometemos no passado. Mas eu não lembro. Deus deve ser injusto, Deus deve ser ruim, Deus não existe, porque eu não lembro. Graças a Deus que a gente não lembra. Graças a Deus. Sabe por quê? Já pensou numa família onde tem pai, mãe e 4 filhos, e 2 filhos lembrassem que eram inimigos na vida passada? Eram inimigos de morte, inimigos mortais? Como é que ficaria essa família? Ainda bem que a gente esquece. Ainda bem que nós podemos recomeçar toda vez que a gente volta a este planeta. Podemos sempre recomeçar. Aliás, nós podemos recomeçar a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Basta boa vontade, basta querer. E nós podemos mudar. Todo dia nos é dada uma oportunidade para mudarmos. Mas como mudar? Eu vou deixar de ser orgulhoso? Não. Não. Eu vou deixar de ser egoísta? Não, porque esses são os piores vícios que tem. São os piores, os mais difíceis. Nós temos que começar pelos mais fáceis, pelos mais simples. E qual seria? Bom, eu posso citar 2. De vez em quando, deixa eu ficar aqui para ficar bem quadrado. De vez em quando, não surgem uns pensamentos meio errados na nossa cabeça? Se é homem e vê uma mulher passando, já, oh meu Deus, já pensou? Se é mulher, eu não sei, né? Mas eu não me lembro do tempo que era mulher, eu não me lembro, né? Eu esqueci, eu não lembro, né? Isso daí, meu irmão, já é a tua vibração que está caindo, que caiu. A vibração já caiu. Você já deu espaço para que um irmão de um nível mais baixo do que a gente chegou perto de ti e já te influenciou esse pensamento. Lembra quando Jesus disse, orai
e vigiai. Orai não é ficar ali na Ave Maria, na novena, na trivena, eu não sei essas nomenclaturas, né? Mas ficar lá fazendo 90 Pai Nosso, 90 Ave Maria, não adianta. No segundo, já não tem mais validade nenhuma, porque a concentração foi embora. E tem que estar concentrado. Então isso não resolve nada. Então orai não é isto, não é fazer novena, não é pegar o terço e ficar ali, não é isto. O orai é na hora que perceber que a nossa vibração deu esta caída, de imediato já pedir a Jesus, pedir a Deus, Pai querido, ou Irmão Jesus, Mestre Jesus, ou como você achar melhor, chegar e falar, esse irmão que está aqui em pensamento, não precisa ficar falando, porque vão pensar que tu é louco, né? Então em pensamento, esse irmão que está me colocando esses pensamentos errados aqui, por favor, tire-o daqui e leve para um lugar melhor do que do meu lado. Com certeza nós seremos atendidos. Com certeza. Qualquer pensamento que seja errado. Sabe quando você está dirigindo, aí chega um maluco e fecha a gente? Aí você opa! Não, está errado. De repente você está com a razão, mas ele tem a necessidade. De repente ele está aí vendo alguém que está morrendo, ou está socorrendo alguém, por isso ele fez aquela besteira, nós não sabemos. Então, antes de xingarmos, de ofendermos, antes de fazermos qualquer coisa negativa, já pede a Jesus, eleve o teu pensamento. Ore, Senhor Jesus, por favor. Isto já é uma oração. Nós não precisamos fazer o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o Cáritas, não precisa de nada disto. Não precisa. A gente só conhece a oração dominical, o Pai Nosso, né? Que é chamado de oração dominical, porque os apóstolos pediram. Então esse é o orai. Orai. Senhor Jesus, me ajude nesse momento. Eu estou com um pensamento meio estranho aqui. Me ajude. Esse irmão que está aqui, fazendo eu pensar essas coisas, por favor, leve para outro lugar. E veja como seremos atendidos. Seremos atendidos, com certeza. E vigiar. Ou seja, perceber essas modificações em nós. Nós temos que perceber, nós nos conhecemos. Quem mais nos conhece? Somos nós. Então nós sabemos como estamos nos sentindo em certos momentos do dia, em certos momentos da vida. Não custa pedir. Poxa, está lá. Jesus disse, pedi e será dado. Batei e a gente abre a porta. Está lá. Sabe? Ele disse para a gente nos socorrer a Ele. Venham até mim, os fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele disse, não foi o Espiritismo, não sou eu quem digo. É Jesus. E nós não fazemos uso disso. Nós continuamos errando, não entendemos o nosso erro e não pedimos a Jesus para melhorarmos. Um outro exemplo que eu dou, é um exemplo bobo, mas é um exemplo. Sabe quando a gente vai na feira? Na feira, né? Sacolinha, tomate estacado, aí está lá a banca de fruta, aí tem uva. Aí pega o baguinho de uva e pega, como vai embora. Gente, a uva é sua? Você pagou por ela? Ah, mas não tem problema, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo, eu tenho a minha moral. O feirante vive daquilo. Aí quando você vê, tem lá cachos e cachos, né, de uvas ali, faltando uva. Cada um que passa ali pega um experimento e vai embora. Não compra. Se ainda comprasse, não teria problema. Veja que é uma besteira. É uma besteira. Mas se 100 pessoas fizerem isso, já pensou o prejuízo que dá? E é uma coisa simples. É possível mudar isso? Claro que é. Isso é uma questão de princípio moral. É seu? Não, então não pegue. Foi lhe oferecido? Não, então não pegue. Não é seu? Alguém vai fazer uso daquilo. Alguém vai ganhar a vida com aquilo.
Então nós temos muito para mudar. E devemos sempre começar de uma coisa simples. Bem simples. Uma outra coisa. Por que não precisa estar orando o Pai Nosso a todo instante? Sabe? A oração, ela pode ser isso: "Ô Senhor Jesus, me ajude". Pronto, já é uma oração. Quando a gente pensa em Jesus e faz, já é uma oração. Porque Ele nos entende. Ele lê nossos pensamentos, como todos os espíritos desencarnados leem. Nós somos lidos. Sabe? A nossa aura mostra quem somos. Os espíritos leem, nos leem. Por isso que eles se aproximam de nós. Por isso que eles colocam pensamentos errados na nossa cabeça. Por isso que eles baixam a nossa vibração. Porque nós estamos propensos a isso. Nós damos chance, nós abrimos a porta. Então nós devemos ter cuidado com tudo isso. A oração Pai Nosso, ela é um compromisso. Ela é um contrato. Né? Que diz assim, né? Pai Nosso que estás no céu, louvor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Qual reino? Qual reino? O reino espiritual, né? Venha a nós o vosso reino. Ninguém quer morrer. Quer que o reino espiritual venha até nós. Mas quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Então, meio estranho já isso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando é feita a vontade dele, a gente reclama. A gente não aceita as vontades divinas. A gente não aceita que Deus leve um filho dele, porque o filho não é nosso. O marido não é nosso. A esposa não é nossa. Nada é nosso. Nada. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Nem o nosso espírito é nosso, é de Deus. Porque foi Ele que criou. Tudo. E a gente acha que é tudo nosso. Isso é egoísmo. Nada é nosso. Então seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, né, o trabalho, nos dê o trabalho para que possamos nos alimentar, nos vestir, enfim. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora vem a frase. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Que mentira! Que mentira! Que a gente não perdoa, não! A gente não perdoa! Tanto não perdoa que até hoje a gente maia Judas. Passado 2000 anos. 2000 anos depois a gente ainda maltrata Judas na figura de boneco. Que perdão é esse? Nós não sabemos perdoar. Infelizmente. É difícil perdoar. É muito difícil. Porque mexe com o nosso ego. Mexe com as nossas morais. Mexe com os nossos sentimentos. Mas nós precisamos aprender. Então, perdoar, deixar de ser orgulhoso e deixar de ser egoísta são as 3 coisas mais difíceis de serem realizadas. Por isso temos que começar pelo mais simples. Pensamentos, peça a Deus. Não pegue mais aquela uvinha. Sabe, eu falei uva, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa que não seja seu, não pegue. Não coloque sentimentos ruins para outras pessoas. Dá para perdoar o inimigo? Dá, através do pensamento. Não precisa ir lá e abraçar o inimigo. Quando vir o inimigo, vai lá e faça uma oração para ele, mentalmente. Senhor Jesus, ofereceu essa oração ao meu inimigo fulano de tal, que ele seja feliz. Que ele encontre felicidade nesse mundo. E faça a oração e acabou, em pensamento. Ninguém vai ficar sabendo, mas Jesus vai, os bons espíritos vão. E aí nós estaremos mudando. E aí, nós estamos construindo o nosso futuro para uma próxima vida. Agora, o melhor de tudo, se a gente não melhorar para o futuro, no futuro a gente vai casar com a sogra. Então melhore, porque se nós não melhorarmos, nós vamos casar com a sogra na próxima vida. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vamos mais uma vez mentalizando Jesus.
Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, agradecendo a tudo que nós tivemos nesse dia. Ô Mestre, obrigado por termos acordados, obrigado pelos alimentos de hoje, obrigado pela minha casa, pela minha cama, obrigado por todos os materiais que eu pude usar para me aquecer do frio. Obrigado, Mestre. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, e que possamos voltar para os nossos lares, e que lá esteja tudo em segurança, regido pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua luz. Nos ilumine, Mestre, e pedimos a Tua ajuda para as nossas mudanças morais. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.